A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Pai, somos muito gratos pela palavra de Deus. Somos tão gratos pela sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Sabe, a última sessão foi uma das mais confrontadoras, mas quer saber? Eu descobri que às vezes o confronto é uma coisa boa. Quando eu era criança e eu estava lutando contra alguma coisa, minha mãe me levava para o dentista, eu com dor de dente, algo do tipo. Aquele dentista, sabe, eu não gostava quando ele fazia o trabalho dele. Eu não gostava de tomar injeção, de ficar naquela cadeira, mas sabe, depois de algumas semanas eu estava muito bem. Quantos sabem que a palavra de Deus é como um bisturi cirúrgico bem afiado? E ela vai cortar fora as coisas que te matam e pode não ser confortável quando está acontecendo. Mas quantos sabem que é muito melhor tirar aquele mal fora, certo? Foi basicamente o que aconteceu na última sessão. Agora, essa sessão, vamos fazer uma breve revisão e hoje teremos outro aspecto emocionante da graça. Abra aí em Efésios 3:10. Através de cristãos como vocês, este extraordinário plano de Deus, repitam, extraordinário, está se tornando conhecido e sendo falado até entre os anjos. Eu estou dizendo, vamos dar assunto para os anjos falarem? Extraordinário é definido como além do que é normal, excepcional, que excede a medida comum. Alguns antônimos são comum, normal e usual. Então, qual é o oposto de extraordinário? Normal. Vocês estão entendendo? Eu sei que não estão dormindo. Certo, já falamos que Deus se agrada quando vivemos extraordinariamente, correto? Não podemos agradar a Deus com nossa própria força. Quando fazemos isso, ficamos tristes. Mas temos boas notícias do apóstolo Pedro. Ele disse em 2 Pedro capítulo 1, verso 3, temos tudo o que precisamos para viver, uma vida que agrada a Deus, tudo isso nos foi dado pelo próprio poder de Deus. Poderíamos dizer, temos tudo o que precisamos para viver uma vida extraordinária, tudo isso nos foi dado pela graça de Deus. A graça é um dom gratuito, ela não apenas perdoa os nossos pecados, não apenas nos livra da maldição eterna, não apenas nos leva para o céu, mas ela também transfere para nós a natureza divina de Jesus e nos capacita para vivermos de forma santa e podermos contemplá-lo e conhecê-lo. Estão comigo? Agora então veremos outro aspecto da graça, um para o qual eu fico particularmente animado, certo? E eu vou abrir mostrando a vocês esse aspecto da graça, lendo algumas palavras que Jesus disse em João capítulo 15, verso 16. Jesus diz, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. E designei vocês, aponte para você mesmo e diga, eu fui designado. E designei vocês. Veja, você não foi designado pelo presidente, nem pelo homem ou pela mulher. Foi designado por Jesus. Eu designei vocês para que vocês vão e deem muito fruto. O tipo de fruto que perdura. De que tipo de fruto Jesus está falando? Veja João 14, verso 12. Ele diz, a verdade é que qualquer um que crê em mim, repitam, qualquer um. Diga de novo. Qualquer um que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu fiz. E obras ainda maiores. Você ouviu isso? O apóstolo Paulo não escreveu isso, Pedro também não. Jesus, com a sua própria boca, disse qualquer um. Note que ele não diz, se qualquer pastor crê em mim. Ele não disse qualquer evangelista, apóstolo, ele disse qualquer um crê em mim, as obras que eu fiz, ele fará, e obras maiores vai fazer. Eu não sei quanto a você, mas isso me empolga de verdade. E este é outro aspecto da graça. A graça nos dá o poder para irmos além da nossa capacidade natural. Paulo deixa isso bem claro em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Paulo diz, e Deus pode fazer toda a graça, repitam, toda a graça. Não alguma graça, não 95% de graça, toda a graça. Abundar. Você ouviu isso? Deus pode fazer toda a graça abundar para vocês, repita eu, não só os apóstolos, para que vocês sempre ouviram a palavra sempre e toda, estão pegando isso? Para que vocês sempre, tendo toda a suficiência em todas as coisas, possam ter abundância para toda boa obra? Isso é impressionante.
abundar em graça capacitadora, nos equipa para suprir cada necessidade que possamos encontrar. Tudo pode ser conquistado no que diz respeito a trazer a provisão do céu para a terra, pois a graça livremente já proveu tudo. Agora, esse é outro aspecto da graça que não se fala muito. Jesus fez uma declaração interessante, eu vou começar falando disso. No Pai Nosso, ele disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Vocês notaram que é uma oração futurista? Não era uma oração futurista para Jesus, e não era uma oração futurista para nós, mas foi uma oração futurista para os apóstolos. Estão comigo? Deixa eu esclarecer dizendo o seguinte: ele está falando sobre o reino, e quantos sabem que Jesus falou muito sobre o reino? Sabe o que é interessante para mim? Deus deu a mim e a você o reino, não a religião. E eu acho que precisamos pensar mais como um povo do reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Veja, deixa eu explicar isso bem claro. Os fariseus uma vez ficaram realmente com muita raiva de Jesus, porque muita gente dizia que ele era o Messias, e sabe, os fariseus tinham um conceito de como o Messias viria, e o conceito deles era interessante, desenvolvido por estudos muito antigos. Porque o profeta Isaías disse: pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e para o seu reino não haverá fim. Então eles tinham um conceito de um Messias de guerra militante que viria, libertando eles da opressão romana, governando, estabelecendo o trono de Davi, governando para sempre. E aí Jesus veio. Um garoto de Nazaré, com um monte de prostitutas, e a máfia seguia ele porque os coletores de impostos eram a máfia. E disseram: peraí, não era assim que esperávamos o Messias? E aí finalmente ficaram tão frustrados porque as pessoas diziam que Jesus era o Messias e confrontaram Jesus no Evangelho de Lucas. Disseram: certo, você é o Messias? Onde está o reino? Vamos, Isaías falou de estabelecer o governo do trono e que para o aumento disso não haveria fim. Onde está? Jesus olhou para eles e disse: ei, não digam que está aqui, nem digam que está lá. O reino de Deus está dentro. Ele disse especificamente dentro de vocês. Veja, esse vocês aí não eram os fariseus porque ele disse que eles eram do pai deles, o diabo? Estão comigo? Ele estava falando daqueles que nasceriam de novo e seriam os filhos de Deus. Estão comigo? Porque Jesus faz a seguinte declaração que é absolutamente impressionante. Ele diz no Evangelho de Lucas, eu vou ler para vocês. Ele diz no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32, não temais, pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Certo? Então temos que perguntar quando o reino veio. Certo? A resposta é simples: no dia de Pentecostes. E os apóstolos perguntaram a mesma coisa, a mesma pergunta incômoda quando eles estavam com Jesus. Pouco antes de ele subir, veja, ele morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou dos mortos. Eles sabiam, esse é o Messias, certo? Olharam para ele e disseram: ok, sabemos que você é o Messias. Não há dúvida sobre isso. Mas onde é que está o reino? Perguntaram: vai ser agora, neste tempo, que você vai restaurar o reino a Israel? Perguntaram isso em Atos, capítulo 1, verso 6. Mas ouça o que Jesus disse a eles. Ele disse: os tempos e as ocasiões são definidos pela própria autoridade do meu Pai, e não cabe a vocês saberem quando serão. Ele está falando do estabelecimento do reino físico dele, certo? Mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão cheios de poder. Poder para fazer o quê? Estabelecer o reino. Estão comigo? Eu perguntei: estão comigo? O reino do qual ele está falando é o reino nos corações de homens e mulheres. Agora, embora se trate de algo interno, ele também afetará as vidas externamente, porque Paulo diz em 1 Coríntios 4, 20: pois o reino de Deus não é apenas uma conversa bonita, é viver pelo poder de Deus. Quando foi que o poder de Deus veio no dia de Pentecostes? O que Pedro disse no dia de Pentecostes? Ele disse: ei, a promessa de Deus de enchimento do seu poder e do seu espírito foi feita para vocês, seus filhos e aqueles que estão distantes e todos a quem Deus chama, ou seja, você e eu. Você pode dizer amém para isso? Então nós agora possuímos o poder, repitam, poder, para fazer o reino avançar, ok? Então Jesus responde a pergunta deles não só sobre o estabelecimento externo, mas sobre o interno também, certo? Pois definitivamente afeta o externo. Na terra como é no céu, vamos falar um pouco sobre como Jesus trouxe o modo de ser do céu para a terra, certo? É fácil ver a paixão dele nos evangelhos em dar, curar, libertar, revelar a sabedoria para uma vida bem-sucedida e significativa, certo?
Vemos que Jesus era luz para os que estavam em trevas, ele era vida para os que estavam mortos. Vemos que ele era o conforto para os cansados, a cura para os doentes, a porta de libertação para os que estavam cativos. Ele era o caminho para o perdido, ele era a verdade para o confuso, ele era o pastor para as almas perdidas, o salvador dos impotentes, o redentor dos cativos, e a lista continua e continua. Você está aqui. Ele trouxe o céu, a terra, e ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Correto? Mas ouça as palavras maravilhosas que ele nos diz pouco antes de subir. Ele diz em João 20:21, ele diz: assim como o Pai me enviou. Ouçam essas palavras: eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou. Para fazer o quê? Para levar o Evangelho, as boas novas do reino. Eu agora estou enviando vocês. É um bom lugar para dizer amém. Por isso que Jesus repetidamente disse isso nos evangelhos. João 13:20 é um bom exemplo. Ele diz: entendam bem, eu gosto muito da versão A Mensagem. Ele diz: entendam bem, receber alguém que eu envio é o mesmo que receber a mim, Jesus. Assim como receber a mim, Jesus, é receber ao Pai que me enviou. Agora, com os apóstolos, você lembra nos evangelhos? A coisa interessante é que o evangelho estava apenas perto deles, não estava dentro deles. Estão comigo? Se você olhar Mateus capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e curar toda sorte de enfermidades e doenças, certo? Depois que Jesus deu a eles esse poder, veja o que ele diz nos versos 7 e 8. Vão e anunciem a eles que o reino dos céus está perto. Repitam: perto. Não é aqui, é perto. Pegaram? Curem os doentes, ressuscitem os mortos, curem os leprosos e expulsem demônios. Certo? Eles deviam declarar o reino, a vontade de Deus devia ser feita na terra como é no céu. Agora, se houvesse uma situação, ouça com atenção isso, se houvesse uma situação na vida de uma pessoa que não fosse de acordo com o padrão do céu, tinha que ser mudada. Pessoas não são atormentadas por demônios no céu. Pessoas não têm lepra ou qualquer outra doença no céu. Pessoas não adoecem no céu, não passam fome no céu. Pessoas não têm falta de criatividade no céu. Pessoas não sofrem falta no céu. Estão comigo? O poder dado a eles era para mudar o que era contrário ao céu, aqui na terra. Uau! Com relação a atender necessidades físicas, os apóstolos tiveram uma grande oportunidade. Foram para o deserto. Havia 5.000 pessoas, se não me engano foi nessa ocasião, 5.000 pessoas. Não comiam direito há 3 dias, certo? Jesus olhou para os discípulos porque eles vieram até ele e disseram: Jesus, temos um problema aqui. São 5.000 pessoas famintas há 3 dias. Sabe o que Jesus disse a eles? Deem algo para eles comerem. Mas sabe o que eles disseram? O desejo de Jesus era que os discípulos utilizassem o poder da graça para atender aquelas pessoas. Não devia haver falta, assim como não há falta no céu. Mas os discípulos não creram. Sabe o que disseram? Seria necessário uma pequena fortuna para comprar comida para todo esse povo. Marcos 6:37. Então o que fizeram? Imediatamente passaram tudo aquilo para sua própria habilidade natural. Então o que Jesus fez? Ele disse: certo, pessoal, eu vou fazer já que vocês não creem. Então Jesus trouxe o céu para aquelas pessoas, supriu sua necessidade física, não há fome no céu. Perderam a oportunidade. Quanto a expulsar demônios, a curar enfermos, aquilo funcionou. Os 12 retornaram e disseram: os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Por alguma razão, naquelas áreas conseguiram atuar, mas não conseguiram suprir a necessidade física de uma multidão faminta pelo poder da graça. No entanto, é importante notar, e eu quero enfatizar isto, que os discípulos deviam proclamar que o reino estava apenas próximo. Outra vez, as palavras de Jesus: vão e anunciem que o reino está perto. No entanto, no dia de Pentecostes, o reino não estava mais perto, agora estava aqui. O reino agora está no coração dos homens e mulheres que nasceram de novo e são cheios do seu Espírito, assim como o reino estava em Jesus. Ficou muito claro na última ceia quando Jesus disse sobre o Espírito Santo: hoje ele vive com vocês, mas estará em vocês. Ele disse aos discípulos: vocês curaram doentes e ressuscitaram mortos, mas fizeram isso apenas com o Espírito Santo vivendo perto de vocês. E ele disse: em breve ele estará dentro de vocês.
o reino estará dentro, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vocês estão comigo? Quando você está em Deus, você está nesse reino. Quando o Espírito Santo vem habitar em nosso interior, lembre-se de Jesus à direita do Pai. O Pai está no céu e Jesus à sua direita. O Espírito Santo é a pessoa da divindade que está aqui. Mas ele não está perto de nós como das pessoas do Antigo Testamento. Ele está em nós. O reino está dentro. E agora começamos a ver coisas bem legais acontecendo depois do dia de Pentecostes. O que acontece? Assim que se enchem do Espírito Santo, começam a falar em línguas estranhas que nunca aprenderam. As multidões se reúnem para ouvi-los declarando as obras maravilhosas de Deus. E aí, naquele dia, 3.000 almas são salvas. Não porque operavam em sua própria habilidade, mas operavam no poder do reino, no poder da graça. Poucas horas depois estão indo orar e no caminho encontram um homem coxo sentado, que estava ali há muitos anos. E Pedro olha para ele e diz: prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. O que é que ele tinha? O reino. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O que é interessante é que mais 5.000 pessoas são salvas como resultado daquele cara sendo curado. E é interessante porque Pedro não consegue nem fazer o apelo, ele é preso antes de conseguir. Mas ainda assim 5.000 foram salvos. Pedro e João agora são levados diante do Sinédrio, onde estão aqueles homens diante dos quais eles negaram Jesus. Na verdade, nem foi diante deles, eles negaram Jesus diante de servas. E agora estão diante daqueles homens que crucificaram Jesus, e Pedro, a Bíblia diz, é ousado. E a Bíblia diz que eles reconheceram a ousadia em Pedro e João. O que está acontecendo? O reino por dentro, baby, ele está operando nessa graça. Você está comigo? Finalmente os liberaram e sabe o que Pedro disse? Ele disse aos caras do Sinédrio, disse: ei, eu vou ler as palavras dele, ok? Ele disse: foi a fé no nome de Jesus que levantou este homem e o curou. Então finalmente quando o Sinédrio não pôde encontrar qualquer acusação contra eles, Pedro e João foram liberados, voltaram para a igreja. E sabe o que acontece? O prédio inteiro treme quando eles oram. E então ouça o que a Bíblia diz depois que o prédio tremeu. Atos 4:33. Com grande poder, repitam, grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e grande graça. Eu vou dizer de novo. Grande graça havia em todos eles. Você viu isso? A graça está sendo atribuída como a capacitação de Deus. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor e grande graça havia em todos eles. O poder de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, na verdade, não é palavra, mas poder. E este poder é chamado de o dom gratuito da graça. Está escrito bem aí. E os apóstolos realizando milagres em pessoas. O que era aquilo? O que eram os milagres? Qualquer coisa na vida de alguém não congruente com o céu era mudado. Porque eles tinham um reino dentro e faziam o reino se manifestar naqueles que não tinham o que havia no céu. Ouçam as palavras de Jesus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu. Quando é que nós vamos crer nisso? A graça não é apenas o dom do perdão, a natureza de Deus transmitida ao homem, revestimento de poder para viver uma vida santa, também é o revestimento de poder para promover o avanço do reino. O ponto é que muitas vezes as pessoas têm problemas para ministrar aos outros porque fazem na sua própria força, não no poder da graça. Eu te desafio. Vá para o trabalho e diga: Deus, eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua graça para ser uma testemunha da sua ressurreição no lugar onde eu trabalho. Agora não vá para lá querendo aparecer, apenas vá para lá e viva. Veja, quando é que de fato vamos entender isso? Não é a nossa habilidade. Se você vai na sua habilidade, a graça de Deus dá um passo atrás.
Porque ela diz: eu não quero nenhuma glória da carne na minha presença. Mas quando você entra lá dizendo: ok, Deus, eu vou só me inclinar, faça o que quiser, eu sou seu vaso, que a sua graça seja grande. Você entende agora porque eu disse que sou viciado na graça? Eu só quero graça. Eu oro de manhã porque eu quero mais graça. Eu não quero graça adicionada na minha vida, eu quero ela multiplicada na minha vida. Por quê? Porque eu quero isso tão desesperadamente, para que pessoas vejam Jesus Cristo em mim. Eu não quero que a pessoa veja o vaso, eu quero que ela veja o tesouro dentro do vaso. É nisso que eu estou interessado. Estão comigo? Isso é muito bom. Então, infelizmente, a igreja não enxergou que o poder de Deus estava disponível para todo crente, como Jesus deixou claro na última ceia. A princípio era visto como só para os apóstolos. No entanto, isto finalmente mudou. Vemos vislumbres de mudança em Atos 5, porque agora não só Pedro está pregando, todo mundo está pregando. Porque ouçam o que diz Atos 5:42, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. De casa em casa, não tinham rádio, não tinham satélite. Pedro não podia pregar na casa de 500.000 pessoas todo dia. Ou seja, os crentes perceberam, fomos capacitados com o reino, fomos capacitados com a graça para levar o reino. Estão comigo? Então é aí que nós começamos a ouvir a palavra multiplicação. Ouça com atenção. Ora, naqueles dias, isso é Atos 6:1, versículo seguinte àquele que acabei de ler. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, repitam, multiplicando-se. É a primeira vez que encontramos multiplicação em Atos. Antes era só adição, porque eram só os apóstolos. Quando só os apóstolos operavam em graça para o avanço do reino, nós só tínhamos adição. Deixa eu ler Atos 2:41, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Outra vez Atos 2:47, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor. Atos 5:14, crentes eram mais e mais adicionados ao Senhor, adição. Você não acha multiplicação até Atos 6, depois que os crentes começaram a operar na graça de Deus. Estão comigo? Então lemos Atos 6:7, alguns versículos depois. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos. Repitam, se multiplicava muito. Agora deixa eu compartilhar aqui a diferença entre a adição e grande multiplicação. Se o pastor Mark aqui fosse ganhar 500.000 de pessoas para o Senhor todo mês, estão comigo? Quantos diriam, é um ministro muito bom? Sabe quanto tempo ele levaria para alcançar o mundo? Mais de 1000 anos. Contanto que nesses mais de 1000 anos ninguém nascesse e ninguém morresse. Você entende o quanto são 1000 anos? Pegue uma referência, volte 1000 anos. Cristóvão Colombo nem era nascido, não havia nem Estados Unidos. Na verdade, nem existia o rei Luís XV da França. 1000 anos é muito tempo, e lembre, ninguém pode nascer nem morrer nesses 1000 anos. Esse tempo é o que levaria o pastor Mark para alcançar o mundo se estivesse ganhando 500.000 de almas por mês. Isso é adição. Quer saber o que é grande multiplicação? Se você sai e impacta a vida de 2 pessoas pela graça de Deus e as deixa empolgadas na igreja, no mês seguinte essas pessoas vão e impactam mais 2 pessoas. E aí no próximo mês, essas 4 pessoas impactam mais 2 pessoas cada. E no mês seguinte, essas 8 pessoas impactam mais 2 cada. Sabe quanto tempo levaria para alcançar a América? 1 ano e 10 meses? Quanto tempo para alcançar o mundo? 2 anos e 9 meses? Um é adição e outro grande multiplicação. Você vê o quanto nós estamos aquém, simplesmente porque não pregamos a graça de Deus como ela é. Era isso que acontecia na igreja antiga, foi isso que lemos. Ouçam o que está em Atos 19, versos 9 e 10. Paulo saiu e levou os seguidores com ele para a sala de aula. Ele ensinou, ouçam, de tirano. Ele falou lá todos os dias por 2 anos, até que cada judeu e gentio na Ásia tivesse ouvido a mensagem do Senhor. Ok, você entendeu isso? Sabe qual era a população da Ásia Menor naquela época? 11 milhões de pessoas. Ouça estas palavras. Cada judeu e gentio na Ásia ouviu a palavra do Senhor. Quantos sabem que a Bíblia não pode exagerar?
Sabe quando alguém aumenta? É algo mais ou menos assim. Eu fui pescar sábado passado, lá na reserva, e eu peguei cada peixe daquele lago. Agora, o que esse cara tá tentando dizer? Tá tentando dizer pegamos muitos peixes, mas ele não pegou todos os peixes daquele lago. Isso é um exagero. É uma mentira. Ok? Estão comigo? Quantos sabem que a palavra de Deus não pode exagerar? Agora pense nisso comigo. Quando a palavra de Deus diz que cada ser humano, tanto gentio quanto judeu em toda a Ásia Menor, ouviu a palavra do Senhor em 2 anos, não tem como toda a Ásia Menor, 11 milhões de pessoas, terem ido para a sala de aula em Tirano. O que Paulo está fazendo é exatamente o que eu estou fazendo com vocês hoje. Disse a elas, vocês têm a graça de Deus, para quê? Para fazer avançar o reino, pare de fazer na sua própria habilidade. Porque o que Paulo disse, se vocês tentarem aperfeiçoar, certo? Se tentarem aperfeiçoar sua vida cristã pelo seu próprio esforço humano, recebem a graça de Deus em vão? Lembram que ele disse isso? O problema é que temos muita gente atuando em seus próprios esforços. Como os discípulos. Como a gente compra tanta comida para tanta gente? E Jesus olha para eles, eu disse para darem de comer a eles. Eu disse a vocês, eu, o Senhor da Glória, a palavra de Deus revelada na carne, disse a vocês para alimentá-los. Vocês precisam de mais alguma coisa? Não precisam. Tá aí a chave. Temos que ouvir o que a palavra diz na situação em que estamos. Senhor, fale comigo sobre aquele povo do trabalho. Não me entenda mal, não é para você pregar para o pessoal do trabalho o tempo todo. Você tem que trabalhar, você está sendo pago para isso, não roube seu patrão. No entanto, você pode dar duro no trabalho e ser uma testemunha brilhante. Quer falar com eles? Deus mandou você fazer isso, convide eles para um almoço ou jantar. Mas se cada um de nós começar a se mover na graça de Deus, vamos multiplicar como foi na escola de Tirano. 11 milhões de pessoas, e não havia satélites. Não havia rádio. Ainda assim, cada pessoa, na Ásia Menor, 11 milhões de pessoas, ouviram a palavra do Senhor em 2 anos. Eu te digo, Paulo agarrou aquilo. Ele entendeu o que aconteceu quando só Pedro e João estavam operando no poder de Deus. Ele entendeu o que estava acontecendo. Outros contaram a ele o que acontecia. Porque agora, o que estavam dizendo, esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo? Entenderam o poder da graça? Porque grande graça estava sobre ele e ele disse, esta mesma graça, lembre, Jesus disse, se qualquer crente, se qualquer um crê em mim, estão comigo? Ei, vocês estão aqui? Se você passeia pelo livro de Atos, é impressionante. Você descobre que havia crentes que não eram apóstolos, não eram profetas, não eram pastores, evangelistas ou mestres, mas faziam coisas extraordinárias pela graça de Deus. Lembra de Estevão? Estevão trabalhava na cantina. Era como se a igreja tivesse um Starbucks. E ele como se fosse um funcionário do Starbucks entregando café com leite antes do culto no domingo de manhã. Estão comigo? Mas sabe o que a Bíblia diz sobre Estevão que trabalhava na cantina? Atos 6:8, Estevão, um homem cheio da graça de Deus. Eu estou lendo para vocês da Bíblia. Estevão, um homem cheio da graça de Deus, cheio de poder, realizou grandes milagres e sinais no meio do povo. Agora eu estou agindo apaixonadamente. Não havia grande graça apenas sobre os apóstolos para fazer o reino avançar. Havia grande graça sobre todos porque entenderam que Jesus havia dito se qualquer pessoa, homem, mulher ou criança. Estevão não apenas operava na esfera dos milagres, ele também era sábio. Ouça o que a Bíblia diz sobre ele. Alguns zelotes da sinagoga começaram a debater com ele, sabe? E através da graça de Deus ele falava a verdade de forma brilhante. Porque ouça o que a Bíblia diz sobre esse atendente da cantina. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Ele não olhou para eles e disse, sabe, eu vou pedir para o pastor falar com vocês sobre isso. Ele percebia que a graça estava sobre a vida dele. Não só sobre a vida de Pedro. Ele era cheio de graça e poder. Oh, meu Deus! Eu vou ler isso de novo, eu vou ler de novo. Deus pode fazer toda a graça abundar em vocês para que vocês sempre, tendo toda a suficiência em todas as coisas, possam abundar em toda boa obra. Ele diz toda a graça, ele diz abundar.
Ele diz sempre, 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 sempre. Estevão nunca se tornou um líder na igreja. Não era ministro em tempo integral até onde sabemos. Era apenas um crente que terminou bem. E veja como ele terminou, ele perdoou os que o apedrejaram. Temos outro homem chamado Ananias. Ananias era um homem, não diz que ele era chamado em um dos 5 dons ministeriais, mas Deus chega para esse crente, que sabe, poderia ser um zelador, ou talvez fosse um engenheiro, ou talvez tivesse um negócio, fosse empresário, e Deus chega até ele. E a Bíblia diz que havia um certo crente em Damasco chamado Ananias. Isso é Atos 9, verso 10. Então sabe o que Deus diz a ele? Deus diz, eu quero que você vá e ore por esse homem para que ele possa ver. Então Ananias foi e encontrou Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu para você na estrada me enviou para que você recupere a vista e seja cheio do Espírito Santo. Instantaneamente, algo como escamas caíram dos seus olhos e ele recuperou a vista. Você não ouve mais sobre Ananias no Novo Testamento porque ele não era um apóstolo, não era profeta, não era mestre. Ele foi só um crente que operou na graça de Deus para fazer o reino avançar. Estão entendendo? Jesus disse, vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Crentes receberão poder para realizar milagres. Eles expulsarão demônios. E daí ele continua falando. Você aprendeu algo nessa sessão? Eu quero deixar isso claro. A graça de Deus, ouça com atenção, a graça de Deus não é só um dom gratuito, não é só perdão de pecados, não apenas garante nossa entrada no céu, também nos capacita com sua natureza, nos capacita para sermos santos e nos capacita para trazermos o céu a esta terra em trevas. Mas aí vem a grande pergunta, onde foi que nos desconectamos? Porque nem todos estão operando neste poder? É disso que vamos tratar na próxima sessão. E acreditem, eu tenho orado durante todas essas sessões só para chegar na próxima sessão. Vai ser muito maravilhoso. Você não vai querer perder. Vejo você na próxima. Amém!